Se o Bitcoin é dinheiro da internet, se a desligarmos, acabou o Bitcoin. Errou! Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Coreia com K, revisado e narrado por JJ Liber. Os seres vivos percebem o mundo à sua volta utilizando os 5 sentidos: tato, paladar, audição, olfato e visão. E os seres humanos não são diferentes. Por isso, é muito mais fácil uma pessoa entender o valor de um metal ou pedra preciosa do que o valor de algo digital. Ao segurar uma pepita de ouro, a pessoa consegue senti-la em suas mãos e observar o amarelo característico do metal. Se for uma moeda, o indivíduo pode bater com outro metal nela e ouvir o som inigualável que o ouro tem. Por isso que os gold bugs chamavam o ouro de dinheiro sonante. Este também é o mesmo motivo pelo qual é muito difícil explicar o que é o Bitcoin e fazer a pessoa entender que sua riqueza pode ser transportada em um pedaço de papel com 24 palavras em inglês. Você não consegue tocar em um Bitcoin, ou mesmo vê-lo com a utilização de um computador ou celular. Por isso, é muito comum que pessoas que não viveram durante a era digital não consigam entender o seu conceito. Normalmente, quando explicamos sobre essa moeda digital, a primeira coisa que os indivíduos com mais de 50 anos dizem é: se o Bitcoin está na internet e se ela for desligada, você perde todo o seu dinheiro. Mas será mesmo? Antes de mais nada, precisamos entender que a internet não é algo igual à luz do nosso quarto, que pode ser facilmente desligada apertando um único botão. Ela foi projetada para continuar funcionando mesmo depois de uma guerra nuclear. Isso mesmo. Se o conflito Ucrânia e Rússia, por exemplo, vingarem uma guerra nuclear, não se preocupe. Talvez o mundo todo seja bombardeado por mísseis nucleares, mas as baratas poderão usar a nossa internet quando evoluírem para uma sociedade inteligente, pois ela ainda estará funcionando. Mas a possibilidade disso acontecer é quase sempre a mesma de ser morto por um pato assassino em Marte. Quando falamos em desligamento da internet, estamos querendo dizer alguns cenários menos apocalípticos e mais fáceis de acontecer, que podem ser interrupções locais, queda de energia, de transmissão de dados ou outro serviço crítico que deixe de operar para algum grupo de pessoas em uma determinada área por um período de tempo, sendo ele curto ou longo. Censuras, estados e big techs bloqueando os cidadãos de acessarem partes da internet que não possuem anuência de seus governantes, permitindo apenas aqueles que estão mancomunados com os bandidos estacionários. Colapso total da rede. Um cisne negro, como diria Taleb, um imprevisto tecnológico que faz com que todos os dispositivos do mundo inteiro fiquem offline por um período imprevisível. Abordaremos esses 3 cenários e verificaremos se o Bitcoin seria falho em algum deles. Quando falamos em interrupções locais, precisamos entender que elas acontecem a todo momento. Quem nunca passou pela infelicidade de ter a sua conexão com a internet perdida depois de uma tempestade, quando um galho de árvore caiu e arrebentou a fiação? Ou ainda, porque temos excelentes empresas de telecomunicações protegidas por regulações estapafúrdias que impedem que outras empresas menores tenham acesso a este setor, prestando assim um serviço medíocre. Mas, ironias à parte, interrupções como essas nos deixam irritados, pois não possuímos acesso a nenhum tipo de serviço pela internet na qual estamos habituados. Não podemos assistir Netflix, nem mesmo consultar nosso saldo no banco. Por alguns momentos, voltamos à década de 1980. Entretanto, você sabe que isso é temporário. Uma hora a conexão irá voltar. Talvez demore um pouco, algumas horas, dias ou semanas, mas ela voltará. Durante este tempo, talvez fique meio complicado você conseguir gastar seus bitcoins. Afinal, precisará da internet novamente para transmitir sua transação para a rede. Entretanto, como o Bitcoin é descentralizado, a sua capacidade de receber e armazenar suas moedinhas não será prejudicada. O seu saldo continua tão seguro quanto antes. Entretanto,
Se realmente necessitar gastar seus bitcoins neste local e não tiver como esperar, você pode fazer uma transação para o endereço da pessoa com o valor pré-determinado, assinar e enviar-lhe através de um pendrive o arquivo da transação assinado por você. Assim, quando a internet voltar, o indivíduo com a sua transação poderá enviá-la para a rede sem problema nenhum. Neste cenário, o Bitcoin é mais antifrágil que a própria Visa ou o seu banco, pois você ainda pode gastá-lo como dito anteriormente. É quase impossível alguém censurar ou desligar o Bitcoin, justamente porque ele foi projetado para ser resistente a ambos os ataques. Os dados transmitidos pela rede Bitcoin são muito triviais. São blocos simples de textos. Diversos governos tentaram bloquear o Bitcoin em suas jurisdições, mas nenhum conseguiu até o momento. Venezuela, Coreia do Norte, Cuba e até mesmo a China, o bandido estacionário que possui mais acesso à tecnologia e teria maior poder para esta empreitada, até hoje não conseguiu. Todos os ataques a essa rede foram em vão. O que muitas pessoas não entendem é que, por serem mensagens de texto simples, elas podem facilmente ser ocultadas por criptografia. Podemos fotografar o seu conteúdo e transmitir como se fossem arquivos de imagem. Ou uma pessoa poderia transformar o arquivo em uma sequência de letras e números e passar para outra pessoa em formato de código Morse, para então ser transformado em um arquivo binário, para enfim ser enviada para a rede. Uma transação básica de Bitcoin, que inclui uma entrada e duas saídas, uma para o endereço de terceiro e outra para o endereço de troco, possui algumas centenas de bytes de informação. Já o bloco inteiro é menor que o tamanho de uma foto tirada dos celulares mais novos. O fato destes arquivos serem pequenos e difíceis de serem rastreados torna a censura do Bitcoin uma tarefa impossível, mesmo para governos que investem trilhões de dólares em pesquisas e análises de dados. Além disso, a pessoa poderia sair desta jurisdição e negociar livremente seus bitcoins. Novamente, seu saldo estará protegido enquanto houver ao menos um node conectado à rede de computadores. E como cereja do bolo, o Bitcoin agora possui uma rede de pagamentos que é a sua segunda camada, chamada Lightning Network. Nela, as transações são totalmente criptografadas e privadas, sendo ainda mais difícil a sua detecção. Neste cenário, a censura do Bitcoin é totalmente inviável. Se houver uma rede, mesmo que ela esteja sendo escutada pelos agentes governamentais ou pelas Big Techs, é impossível que os pacotes de dados com os novos blocos ou as transações não cheguem aos seus destinatários, visto que a criptografia consegue burlar facilmente esta limitação. Agora, vamos usar o nosso capacete de alumínio. Imaginemos que houve um colapso total da internet. O que aconteceria? Primeiramente, a blockchain do Bitcoin está a salvo. Os registros que estão presentes nos blocos não serão afetados. A blockchain está em dezenas de milhares de computadores dispersos no mundo inteiro, executados por milhares de indivíduos. Algumas dessas cópias provavelmente estão em bunkers subterrâneos, à prova de energia nuclear e pulsos eletromagnéticos. Além disso, ninguém precisa de permissão para executar um node. Atualmente, basta ter apenas um HD de 500 GB e um computador antigo ou ainda um mini computador como um Raspberry Pi, que custa menos de R$1.000. Enquanto qualquer pessoa no mundo inteiro tiver uma única cópia da blockchain, o Bitcoin continuará a existir. Como dito antes, a interrupção da internet não afeta o saldo de ninguém. Os Bitcoins ainda estarão lá na rede e na sua carteira. Além disso, mesmo que a internet desapareça, os bitcoinheiros já planejaram soluções alternativas. Existem diversas maneiras de conseguir acessar a rede do Bitcoin sem a necessidade de internet. Existem projetos como o BitSMS, que envia os dados da blockchain e das transações usando o SMS. Outros conseguem enviar os dados via rádio amador de curta e longa distância. Se quer algo mais high-tech, existem satélites da Blockstream que você pode utilizar para baixar a rede do Bitcoin em qualquer lugar do mundo sem ter acesso à internet. Inclusive, vale ressaltar que 2 brasileiros conseguiram enviar uma transação de Bitcoin utilizando o rádio amador e a Lua como espelho. Mas se realmente não quiser utilizar nenhum aparelho eletrônico para enviar as transações, você ainda pode escrever os dados em um papel e enviar via correios para alguém. Não se preocupe. Lembre-se do Don't Trust, Verify. Você não precisa confiar em mim.
O link para todos esses modos alternativos de envio de dados para a rede Bitcoin estão aqui na descrição do vídeo. Diferentemente das transações via Pix ou cartão de crédito, não existe segredo nas transações do Bitcoin. Podemos utilizar infinitos métodos para compartilhar informações entre os indivíduos. Apesar de a internet ser o sistema de comunicação mais eficiente que temos atualmente, a rede do Bitcoin pode continuar em uma rede com velocidade e funcionalidades reduzidas. Ou seja, ela pode existir em qualquer sistema de comunicação conhecido pelo homem. Neste cenário apocalíptico, haveria maneiras de contornar a falta de internet, mantendo o Bitcoin operacional. Tudo isso devido a esta tecnologia utilizar apenas texto simples, algo que o ser humano está acostumado a transmitir. Obviamente que nesse cenário a civilização humana seria destruída por completo, já que os outros serviços e sistemas necessitam obrigatoriamente desta rede. O Bitcoin foi projetado para ser resistente a todo tipo de calamidade, inclusive com a ausência da internet. Apesar disso, é muito improvável que a internet seja derrubada permanentemente, mas se ela for, garanto a você que o menor dos seus problemas será como fará as transações do Bitcoin. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!